é com o título Auxilia também. E ela diz o seguinte: o cérebro trabalha para que raciocines, o coração trabalha para que te sustentes, o sangue trabalha para que te equilibres, os nervos trabalham para que observes, as glândulas trabalham para que te controles, os pulmões trabalham para que respires, os ossos trabalham para que te levantes, os cabelos trabalham para que te protejas, o estômago trabalha para que te nutras, os olhos trabalham para que vejas. Os ouvidos trabalham para que ouças, a língua trabalha para que te exprimas, as mãos trabalham para que construa, os pés trabalham para que te movas. Entre as forças que trabalham no teu próprio corpo para servir-te, que fazes de ti mesmo para servir aos outros? Ante a lei do Senhor, o ato de servir é luz em toda parte. E essa lei pede em tudo: ajuda agora alguém. Assim, quem nada faz, em nada se detém. Recorda que a preguiça é o retrato da morte. Toda a vida auxilia. Auxilia também? E quando essa passagem estava marcada aqui para ser hoje, a primeira coisa que eu refleti é que nada é à toa, né? Realmente, nada é por acaso. Porque hoje a gente fala de uma passagem que fala o quanto esse organismo, esse corpo que a gente tem aqui para vivenciar a experiência encarnada, ele permite que a gente vivencie todas as interações e os aprendizados que vêm junto com a encarnação. E quando a gente pensa no auxílio também, a gente está pensando em como a gente pode usar esse corpo, não só em benefício próprio, mas para fazer o bem. É chegada a hora da gente, enquanto habitante de um mundo de provas e expiações, mas que queremos dar o próximo passo, entender que não fazer mal é o mínimo. A gente tem que fazer o bem. A gente tem que cuidar desse corpo, sim. Cuidar desse organismo, que é o que permite que a gente atue dentro do plano encarnado, que a gente viva a experiência que a gente tem que viver, mas auxiliar alguém, fazer o bem. Porque todos nós, independente da dor que cada um aqui certamente carrega, que eu carrego, independente das dificuldades, a gente sempre pode dar alguma coisa. Então que a gente tenha isso como um direcionador da nossa jornada encarnatória. Sempre é tempo de auxiliar, sempre é tempo de fazer diferente. Que fica esse convite antes de partir, né, Mário? Mas antes da gente começar, eu vou só pedir para a Antonieta fazer a nossa prece inicial. E aí, enfim, né, não pode deixar de falar que não é à toa, né, gente? Nunca é. Obrigada. Deixa eu botar aqui assim. Realmente, gente, não nada é à toa. Impressionante. Hoje eu li um texto do livro Simplesmente Francisco que falava exatamente isso. Que a gente, para seguir Jesus, para estar bem nesse mundo aqui, a única coisa que a gente precisa fazer é abrir mão do nosso egoísmo. Só isso. Só isso. Não se achar o rei, sabe? Nossa, eu sou o melhor de todos, o mundo tem que girar de volta de mim. Não abre mão do seu egoísmo, olha em volta, auxilia, dá uma palavra de carinho, se você não puder fazer nada, dar nada material, mas dá um sorriso, dá um bom dia. Estou aqui. Impressionante. Obrigada a todos por estarem aqui. Vamos fechar os nossos olhos, sentir a presença da espiritualidade, dos nossos amigos que aqui estão, preparar todo esse ambiente antes de chegarmos aqui. Vamos entrar em conexão com o nosso plano espiritual, pedindo que nos abençoe, que abra os nossos ouvidos para ouvir o que o nosso irmão Fábio vai nos falar, que a gente leia nas entrelinhas e leve para casa tudo que for de melhor para nós, que a gente entenda cada palavrinha que for nos dita hoje e que esse ambiente tão lindo, tão energizado, tão cheio de amor, de carinho, de acolhimento, nos envolva até o final da nossa palestra e que a gente possa voltar para casa muito, muito, muito melhor do que chegamos. Obrigada a todos. Que assim seja. Tá.
Boa noite, pessoal. Boa noite. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. É um prazer estar com vocês aqui. É uma honra também. Eu agradeci até o Fred pelo convite, que há um tempo atrás eu estava sentado aí, visionário, e falava assim, cara, vai fazer uma palestra. Tá bom, vamos lá. E aí me deram um livro de uma idade maravilhosa. Falei, se baseia nele. Eu falei, tá bom. Vamos ver como é que isso vai ficar. Eu estou aqui olhando aqui pro relógio ali, que eu estou meio contra ele, mas tá tudo bem, se não quiser eu tenho que parar alguns momentos para mim. Mas enfim, porque é um livro realmente muito denso, leva a gente a pensar muito, principalmente sobre a vida. Porque quando a gente fala de vida, é complexo a gente responder isso. Quem já tem essa resposta, o que é? Para que ela serve? Para que a gente veio? Já pararam para pensar nisso? Quem tem essa resposta? E quando a gente começa a entender alguns dos arrependimentos que ela trouxe aqui, ela trouxe diversas histórias, e eu vou, se eu procurar ser o mais objetivo possível para a gente não, ao mesmo tempo, não perder a essência do livro, mas também aproveitar isso para o nosso próprio uso. Porque quando a gente tem histórias que já aconteceram com alguém, a gente pode pegar isso como ferramenta para o nosso próprio uso, por que não? Porque a gente aprende. Tem aquele ditado, né? Se não for pelo amor, vai ser pela dor. E é impressionante como a gente normalmente escolhe pela dor. Infelizmente, é assim que funciona. E eu não sei se vocês perceberam que é um exercíciozinho, né? Não é para casa não, e aí eu trouxe um compilado do livro até para a gente conseguir tentar representar isso e buscar como a gente se encontra, tentar fazer uma foto de como a gente está nesse momento. E, de alguma forma, descobrir como a gente pode, através do que ela trouxe, melhorar aquilo da nossa própria vida. E aqui vai ser meio que um reflexo disso. E através, quando a gente tem uma foto, quando a gente tem um parâmetro, se eu tenho um parâmetro de comparação, eu tenho como ajustar a minha obra. Então, o objetivo desse, e principalmente eu tive essa intenção de não só vir aqui falar do livro, mas também, de certa forma, trazer alguma materialidade para a gente conseguir ajustar nossa rota na prática. Então, espero verdadeiramente que seja proveitoso para vocês, tá? Bom, mas antes a gente precisa fazer alguns acordos. O primeiro acordo é que vocês podem ter um entendimento. Então, se por acaso, não concordo, se está errado, a gente vai trocar uma ideia, tá? Então, podem ficar super à vontade em falar alguma coisa, tá? Porque assim, eu acredito verdadeiramente que nenhum de nós tem a verdade. Então, quando alguém falar, não, eu sei qual é o caminho, já começa errado. Porque a verdade, eu acho que está no somatório de todo conhecimento. E o conhecimento é muito grande. Nós somos o quê? Já passou de 7, né? Não sei quantos exatamente. Bilhões nós somos. Então, pega tudo isso, acumula num pacotinho. Essa é a verdade. E a gente não tem essa verdade. Né? Em alguns momentos, talvez, vocês podem até achar assim, então um pouco com raiva. Tá? Isso acontece, mas não é raiva não. Tá? Não é raiva. E às vezes realmente o negócio fica um pouquinho mais tenso. Às vezes eu estou mergulhado no assunto. Quem conhece eu já acompanha de alguma forma ali o Migrando os Pontos, sabe que às vezes eu fico bem tenso, porque realmente tem algumas coisas que estão mexendo com a gente, né? Enfim, então eu vou tentar dentro de tudo isso contextualizar ao máximo para a gente trazer aqui para vocês, tá? Ela cita diversas histórias do livro, então assim, é um acordo, não sei se alguém já leu esse livro, alguém já leu esse livro? Não? Então, quando vocês leram, vocês falaram, trouxe o troço completo. Por que não dá? Então, eu tive que fazer um compilado aqui para a gente conseguir trazer o máximo possível aqui para vocês. Bom, então vamos lá. A primeira coisa que ela traz aqui no livro é em relação à aceitação versus a negação. Então, isso está logo de cara no primeiro capítulo. Porque nós temos tendência, e se a gente pegar de uma forma geral, ela trouxe os 5 arrependimentos. Mas se a gente parar para pensar, ela trouxe os 5 maiores arrependimentos na hora que a gente vai falecer. Mas quantos de nós não tem arrependimentos todo dia, velho? Um monte de coisa que a gente faz errado, assim, cara, se eu tivesse feito de outro jeito, talvez teria sido diferente. Isso é constantemente, né? E muito desses arrependimentos, eles acontecem justamente porque a gente tende a negar um fato.
E quando a gente nega alguma coisa, o automático é que a gente faça um julgamento sobre algo. E o julgamento, ao meu ponto de vista, ele é meio que a pior coisa que a gente pode fazer. Porque quando a gente julga, a gente está tomando partido e a gente tem a verdade. E a verdade não faz parte de nós. Né? Enfim. E aí eu fiz esse mapinha, né? E depois eu compartilho isso com vocês, não tem problema, justamente para tentar meio que trazer tudo que a gente tem, porque, como foi falado aqui pela Mari, a gente tem tudo ao nosso favor para poder usar ao máximo as condições que nós temos, seja para ajudar nós mesmos ou ao próximo. Por que a gente não faz? Entende? Por que a gente não faz? E é interessante, eu não lembro exatamente se é em Coríntios, 1 Coríntios, 2, enfim, mas Paulo fala lá, né, ele fala assim, cara, vocês já sabem tudo que vocês precisam saber. Vocês só precisam ser lembrados. Então, constantemente, a gente precisa ser lembrado de coisas que estão à nossa disposição. Se a gente pega a Bíblia, que está aí, sei lá, mais de 2.000 anos, só depois de Cristo a gente pega dessa forma, mas tiveram diversos outros livros ali, está tudo lá. A gente só não aplica. Né? Essa é a grande dificuldade. E aí, trazendo um pouco mais para a nossa realidade, se a gente pega o livro dos Espíritos, por exemplo, está tudo lá. A gente só não aplica. Né? Então, eu fiz um resumo de tudo, porque se a gente pega o Espiritismo, a gente tem como base o quê? O amor, a justiça e a caridade. Ponto. Onde sempre o amor, ele é o ponto central, ele é o foco central de tudo. Do outro lado, a gente tem sempre o quê? O orgulho, egoísmo, paixões, vícios. É o outro lado da moeda. Isso é a nossa lei do progresso que nós conhecemos. Né? Ou seja, se eu tenho ações baseadas em amor, justiça e caridade, eu estou no bom caminho. Mas quando eu deixo as nossas paixões, os nossos vícios, as nossas coisas materiais interferirem no processo, o negócio ele já começa a dar uma complicada. Daí é que eu não tive a intenção de julgar, de fazer a conjugação verbal, mas meio que foi um trocadilho, né? Eu, tu, ele, nós, vós, eles e o indeterminado. Porque às vezes a gente fala assim, não, é porque a minha causa maior é ajudar as baleias verdes do Atlântico. Enfim. Só que a gente esquece de nós mesmos. A gente esquece do tu que está ali do teu lado. Então, a gente precisa sempre apontar as nossas intenções para nós. Porque não é sobre mim, não é sobre vocês, é sempre sobre nós. Sempre sobre nós. E quando a gente consegue ajustar tudo isso dentro do amor, aonde eu não tenho julgamentos e eu aceito o fato das pessoas como elas são, muita coisa já melhora na minha vida. Contrapartida do outro lado o quê? Julgo geral, todo mundo. E a gente começa a tomar partido de A e B. O negócio já fica meio intenso. Né? Então, são diversas emoções e sentimentos que vão destrinchar de tudo isso. A gente já sabe disso. Foi a primeira coisa que ela falou aqui, que é essa questão da aceitação e da negação. Então, muitos dentro dessa história negam o próprio fato, negam a própria realidade. E aí, você acha que o negócio chega lá no final da nossa temporada aqui, dá uma engasgada, né? Enfim. Então, e será que está escrito em todo lugar mesmo? Olha aqui, quando a gente vê lá em Mateus 36 a 40, fala assim, mestre, qual é o maior dos teus mandamentos? Qual é o 2? Não, qual é o maior? Aí ele fala ali, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua inteligência. E eu falei assim, cara, com toda a inteligência. Beleza. Aí o segundo, o segundo, semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. A gente sabe disso, não sabe? Sabe disso. E aí na sequência, esses são os 2 mandamentos que estão sujeitos a todas as leis dos profetas. Aí a gente fala assim, cara, amará o teu Deus com toda a tua inteligência. Tá, mas o que é Deus? Aí a gente vem aqui para o livro dos Espíritos. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Continua assim. O homem pode compreender a natureza íntima de Deus? Não. Falta-lhe sentido para isso. Opa, calma aí. Aí a gente volta aqui
a gente volta ali, de toda a tua inteligência. Oxe, então eu só consigo amar a Deus até onde eu sei. Não é isso que está falando aqui? Beleza, então é desse jeito. É desse jeito. E aí qual é o próximo? Amarás ao próximo como a ti. Ou seja, amor central. Amor central. Tá? E aí a gente tem aqui, ó, em João, aí ele fala assim, tá, mas o que é então o amor? Porque é complexo isso, porque foi uma coisa que, de verdade, por muito tempo eu fiquei batalhando. O que é o amor? Porque amor é sensação ou não? Porque se for sensação diferente do amor, você não se sente. Então como é que a gente explica isso? Aí está aqui. Indagou-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Assegurou-lhe Jesus, o caminho é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. Então calma aí, tem muito grande, senão se eu seguir Jesus, está de boa. Né? Vós, se tiverem me conhecido, tereis conhecido meu Pai. E desde agora vos conhecereis e o vistes. Cara, só que aí olha só, João 14 já fala aqui, ó. Então ele perguntou Judas, não os Iscariotes, Senhor, mas por que te revelará a nós e não a geral, não a todo mundo? Por que isso? Somos uma sociedade, por que tem que ser diferente? Né? E aí ele responde, se me ama, obedecerá a minha palavra. E meu Pai o amará. E nós viremos e faremos nele o nosso lar. Então, o amor é o quê? Obedecer a palavra. Simples. Percebe como as coisas vão ficando mais tranquilas quando a gente conhece o que já está escrito? E por que eu estou trazendo tudo isso aqui hoje? Porque eu tenho muitas vozes na minha cabeça, né? Não sei se todo mundo aqui tem esse negócio também. Mediunidade. Todos vocês têm muitas vozes na minha cabeça, né? E aí eu falei, não, eu não vou usar as vozes da minha cabeça, eu vou usar as vozes da cabeça de alguém que tem mais autoridade que eu. Que aí fica tranquilo, porque assim, não, eu estou falando, não, você é o cara ali, entendeu? Então assim, eu já tiro o meu da reta, né? Porque vai que, né? Enfim. E aí a gente entende que o amor, que é a questão central, onde vai justamente sair da negação para a aceitação, que é o que ela trouxe no primeiro capítulo, é simplesmente seguir o que já foi falado para a gente, e como o Paulo também já falou, a gente precisa ser lembrado disso constantemente. Beleza? E aí, com isso, a gente entra na primeira história, onde ela traz a questão da honestidade e da resignação. Ela trouxe a história de Estela, tá? Essa Estela, ela é uma instrutora de yoga. E o que aconteceu? Já começou um negócio meio esquisito, porque essa Estela, ela, antes dela ser contratada, a pessoa contratou, tipo uma agência, pediu para ela mentir. Fala assim, ó, não fala que tu é novata, porque senão corre risco de não ser contratada. E aí ela já foi meio com o pé atrás, mas foi, né? Então, deixa eu só colocar um pouquinho aqui. Tá? E aí o que acontece? Essa Estela, ela já estava meio que preparada para morrer. Segundo, como ela já fazia yoga e tal, 40 anos, ela já estava tranquila. Ela já estava de boa. Só que ela não conseguia. Na hora que ela queria, ela fazia esforço para morrer. Só não conseguia. E aí elas conversaram bastante e tal, até chegou ao ponto lá da Brown, né, que a escritora trouxe aquele fato dela, falou assim, não, mas talvez você não esteja conseguindo ainda melhorar. Talvez você tenha alguma coisa a mais para aprender. E aí ela trouxe essa questão da resignação. E será que isso já foi passado para a gente de alguma forma? Porque a gente acredita, e esse é o caso da Estela, que a gente tem controle sobre tudo, inclusive da nossa própria morte. Só que a gente não sabe. A gente pode sair daqui mas falar isso atrai. E aí esse é um dos pontos que ela trouxe na questão do quê? Da negação. Que a gente entra na negação do fato. Todos nós vamos. Só que a gente tende a deixar as coisas transformar. Isso.
Então a gente tem essa tendência dominante de querer controlar tudo e a todos, inclusive a nossa própria morte, que é o caso de Estela. Por que isso acontece de alguma forma? Não sei. Porque a gente acredita muitas vezes, porque nós estamos passando por determinados perrengues, tipo assim, negação fato. Por que, ó Santo Deus, está fazendo isso comigo? Né? Por que isso está acontecendo comigo? E a gente começa a considerar por tudo isso. Só que já foi falado pra gente isso aqui, ó. Acredito que esse muitos conhecem. Salmo 23. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-eis em vez do Pai, em verdes pastos, guia-me mansamente pelas águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça. Quais são os 3 pilares? Amor, justiça, caridade. Por que guia-me pelas veredas da justiça? Porque é tenso a gente andar na vida. É estreito. Percebe? Já estava aqui falando. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Mas o amor ao seu nome é o quê? Andar conforme o que já foi ensinado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Será que isso é um perrengue que a gente pode estar passando no nosso caminho? Não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Está vendo como já está escrito? Já está escrito. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e meu cálice se transforma. Talvez isso aí seja um trecho que, de repente, deixa um pouquinho mais confuso, mas isso era uma questão, era comportamento da época oriental, onde alguém estivesse fugindo, ou alguém que dissesse lá na tenda do rei, o rei ia fazer isso. Tá? Então era mais o comportamento da época. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão em todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Olha só. Habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que Jesus falou lá atrás? Que Mateus já tinha trago. Se seguir a minha palavra, ali eu farei morar. Está vendo como as coisas vão se complementando? Então, Estela, ela queria controlar a própria vida. Ela estava passando pelo perrengue, mas ela não aceitava. E talvez isso tivesse um propósito. Estela veio a falecer depois e ela morreu até de uma forma tranquila. Tá? Então, assim, as coisas elas vão se caminhando. E aí a gente começa agora tudo isso. Foi só a introdução. Agora a gente entra no lamento propriamente dito. E aí o primeiro lamento que o livro traz é o seguinte, e esse aqui foi até mais completo, porque essa ele falou que foi um dos maiores, foi um dos mais comuns, que a pessoa deveria ter tido coragem de viver uma vida verdadeira para mim mesmo e me perdoem, porque a gente não entrou no Pessoal, com isso, a gente vem para cá. E aí, deixa eu passar, antes de entrar no lamento 1. Se vocês perceberem, eu fiz todos os pilares aqui. Tá? E o que acontece? Conforme eu for falando, acredito que vocês vão se identificando em algumas coisas. O que eu vou pedir para vocês? Deixa eu terminar. Você vai simplesmente marcar. Não vou numerar não, tá? Arrasta aqui onde você acredita que está mais ou menos, você simplesmente faz o risco, tá? E aí, quando a gente traz essa questão de sermos honestos com nós mesmos, ou seja, não negando o fato e aceitando simplesmente as coisas como elas são, e se você olha hoje para a tua vida, em termos de negação e honestidade contigo mesmo, como é que você acredita que está nisso? Olha lá, é verdade. Na regra da honestidade, como é que você se encontra?
que a gente de fato quer. Não. Pessoal, detalhe, aqui a Maria fez uma pergunta pertinente. Não é o que eu quero ser, o que eu desejo. Senão eu vou acabar isso tudo, vai estar seguinte negócio aqui. É o quanto eu acredito sinceramente. Ninguém precisa dar conta para ninguém. Tá? Você pode guardar 7 chaves. Se tu achar a arca da aliança, bota lá também, entendeu? Ninguém precisa nem botar nome. Então, é o quanto você realmente acredita que é o seu momento. O quanto de honesto você é com você mesmo em aceitar ou negar os fatos. Só honestidade. Não, só honestidade. De baixo para cima, né? De baixo para cima. Vamos colocar aqui no centro ali o 0 e assim é 10. Mas quando você entra Por exemplo, aceitar é legal. Você aceita para você, você demonstra diferente para os outros. É para mim é. Nunca é só para os outros. É só. Vamos? Bom, e aí a gente entra na história de Grace, tá? A Grace, ela foi uma pessoa que, quando a Brown chegou na casa dela, ela já escutou piadinha. Tipo assim, não piadinha, tá? Não foi piadinha. Mas alguém falou, como pode ter alguém precisando limpar o traseiro da pessoa? Então já começou o primeiro ponto ali. E aí reforçou. E ainda pior, como pode alguém nova como ela se fazer um negócio desse? Então ela já teve essa primeira impressão das pessoas ao seu redor. Então assim, realmente ela estava numa situação precária. E aí, o caso de Grace é o seguinte: o marido dela era um tanto quanto agressivo. Batia muito nela, né? E aconteceu que Grace, ela se fechou naquele mundo. Ela não se permitiu viver a vida que ela gostaria. Ela queria viajar, queria fazer outras coisas, não conseguiu. Ela era totalmente submissa ao marido. E ela tinha os questionamentos do tipo: eu simplesmente não fiz o que queria. Por que eu deixei que ele me dominasse? Por que eu não fui forte o bastante? Será que são questionamentos que nós fazemos também? Não precisa estar. Né? Enfim. Então, faltou o quê? Coragem para isso. Faltou ela ter frente a todo aquele cenário ali. Ela sabia o que ela precisava fazer, ela só não fazia. E ela vivia sempre à espera de quê? Na verdade, na intenção de que vão pensar dela se ela fizer determinada coisa. Isso que ela não certo? Né? E aí, se a gente for buscar, em Provérbios, já falava: mais a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o dia perfeito. O caminho dos ímpios é como escuridão. Nem sabem em que tropeçam. Filho meu, atenta para minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Tipo, chega junto, né? Não deixes apartar-se dos teus olhos, guarda no teu íntimo, no teu coração, porque são vidas para os que acham e a saúde para o seu corpo. Sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E o que a igreja estava fazendo? A única coisa que ela não estava fazendo era seguir o próprio coração, seguir os próprios instintos. Ela estava fazendo o que o marido e as pessoas, a sociedade, enfim, sujeito determinado, para isso, queriam. Mas ela mesmo que estava lá na outra ponta, como é que ficou nós? Então, muitas das vezes, nós não escutamos
voz do nosso coração. Nós deixamos ela sucumbir, às vezes, ao medo, enfim, às vezes a algo que nós nem sabemos necessariamente o que é. A gente só escuta as vozes da nossa cabeça. Então, batem lá, escuta a primeira, as outras a gente questiona, mas normalmente as primeiras são certas, a gente não sabe. E aí, olhando hoje a sua vida, o quanto você tem realmente escutado a voz do teu coração? O quanto não escutar a voz do seu coração impede você de viver a vida realmente que você quer? Porque esse é um dos principais pilares que, quando chegar lá na frente, a vida volta. Porque a conta precisa fechar de alguma forma. E se não for pelo amor, vai ser pelo amor. Então, se você olhar para a sua vida hoje, como é que está? Você tem escutado as vozes do seu coração? Ou você tem escutado a voz de um sujeito indeterminado, ou de um tu, ou de um eles? Não sei. Como é que está isso para você? Marca aí, pode marcar você. Vamos? Beleza? E aí, dentro disso, ainda nessa temática, ela trouxe uma outra história que foi do Anthony. O Anthony foi o cara mais novo que ela atendeu. Ele vinha de uma boa família, esse rapaz. A família era muito bem sucedida. Só que o que aconteceu? Ele não conseguia se enquadrar no que a família queria. E aí, qual era a forma dele combater isso? Rebeldia. Era rebelde. Só que o que aconteceu? Dessas rebeldias, ele dirigia carros de alta velocidade constantemente. Até que, você já sabe, bateu, deu ruim, e ele ficou todo acabado. Segundo ela, teve deterioração de órgãos, enfim, uma muito grande, ao ponto dele não conseguir, as operações não foram bem sucedidas, e ele não conseguiu voltar a ter uma vida normal, e ele precisou ficar internado num ambiente, uma casa de acolhimento, alguma coisa do tipo. E interessante que ela trouxe que nesse período, para ele, no início, ele estava de boa. Olha só, ele estava de boa. E sabe por que ele estava de boa? Porque nesse período, ele não precisava provar nada para ninguém. Ele já não ia conseguir ser o que a família queria que ele fosse. Então ele estava tranquilo. Ele era até uma das pessoas que animava lá, porque como era uma casa de repouso, a maioria das pessoas eram crianças. Então ele conseguia animar as pessoas e tal. Só que nós somos fruto do nosso meio. Tinha um ditado lá no quadro que era interessante. E é verdade. É verdade. Faz muito sentido. Era que passarinho que voa com você ou corre de cabeça para baixo. Alguém já escutou isso? Lá no apartamento falava muito isso. Acorda de cabeça para baixo. Porque a gente acaba se tornando de fato fruto do meio. E o que aconteceu com o Anthony? Se tornou fruto do meio. Apesar da animação e da negação dele ao fato do estado que ele se encontrava, pela rebeldia, por um monte de coisa, vestido no ego, nas nossas vaidades, ele começou a negar e aconteceu o que aconteceu. Só que ele se tornou produto dele. E aos pouquinhos, ele foi se deteriorando, ao ponto que chegou um momento que ele já não aguentava, ele não queria nem sair para fora do negócio para pegar sol. E a vida acabou. E chegou um momento que acabou falecendo. Simplesmente porque ele se desconectou completamente do mundo. E quantas vezes nós também participamos desse meio que às vezes não parece ser tão legal? O quanto nós nos tornamos fruto de um meio que muitas das vezes, a gente vai falar daqui a pouco, por aceitar
conhecimento, a gente continua vivendo ali. Apesar de saber, muitas das vezes, conscientemente, que aquilo ali, de certa forma, está prejudicando a gente. E aí, será que a gente tem alguma coisa sobre isso? Gálatas falava assim, ó, conforme já revelei antes, declaro mais uma vez, qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. E o que muitas vezes, o meio que nós pertencemos ou que nós participamos, ficam pregando coisas que, se a gente for olhar do ponto de vista da moralidade, porventura procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? O que a gente quer, no fundo? Ou estou tentando ser agradável? Se fosse eu ia botar um apenas aqui, ser agradável a outras pessoas. Se ainda estiver buscando agradar os homens, não seria servo de Cristo. André, aconteceu o que aconteceu com ele, porque ele estava tentando agradar os seus pais, ou de alguma forma se rebelar contra ele. E você? O quanto você tem sido fruto de um meio, que muitas das vezes pode não ser um meio que está indo por um caminho que no fundo você desejava. Isso era 10. Marca aí. No seu mapa, como é que está isso? E para a gente concluir esse primeiro elemento, vamos? Para a gente concluir esse primeiro elemento, ela fala um pouquinho das nossas prisões. E aí, dentro disso, ela conta a história da Florence. Florence é uma história até que bem curtinha também. Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso. Florence, ela tinha... Quando ela teve o primeiro contato com essa senhora, logo chegando na casa dela, ela morava numa mansão, e assim que chegou lá, a mulher veio gritando, mandando ela fugir do carro com as coisas na mão. Assim, o negócio já não foi muito agradável. Enfim. E aí, uma semana depois, ela voltou, só que ela ficou uma semana, um mês, não lembro exatamente, ela voltou, Florence já estava ocupada. Porque ela não tinha condições ali de ficar sóbria, de certa forma, né? E o que aconteceu? A Florence, ela tinha uma família muito rica, ela era muito bem-sucedida, assim como o marido também de Florence. Só que em uma determinada negociação, o marido não foi preso, quanto exatamente que era. E ele ficou um tempo preso, e depois disso, um mês depois que ele foi solto, ele faleceu. Olha só. Quando ele faleceu, a Florence começou já a não confiar mais em ninguém. Ela achava que todo mundo queria o dinheiro dela. Todo mundo queria o dinheiro dela. E nisso ela começou a ficar no estado que está. E aí, em determinado momento, a Brown estava mexendo, tirando aquelas pergaminhas das flores e tal, e ela estava junto. E aí teve um pequeno lapso, e ela começou também a auxiliar ela a tirar as flores. E ela falou o seguinte: todos nós temos prisões de que precisamos libertar. A maior parte delas não são prisões físicas. É provável que tenham se originado que tenham se originado de prisões físicas, né? Não físicas, tais como pensamentos de doentios e sistemas de crença negativos. Só que ela está presa dos pensamentos dela. Olha só que bom. E aí a gente olha pra gente. O quanto muitas das vezes nós ficamos presos nos nossos próprios pensamentos, nas nossas próprias prisões.
Será que a gente sabe alguma coisa sobre isso de forma mais antiga? Romanos já falava assim, ó. Portanto, caros irmãos, rogo-vos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável ao vosso Deus, que é o vosso culto lógico. E não vos moldeis, ou seja, se adaptar ao molde, né, ao sistema. Esse ponto acho interessante. Mas sede transformação pela renovação das nossas mentes. É a primeira coisa que vai ser mostrada. É isso? Para que experimenteis qual seja a boa e agradável, perfeita vontade de Deus. Portanto, pela graça que lhe foi concedida, né, exorto, estimular, inclusive, a cada um dentre vós que não considere a si mesmo além mas, ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. De novo, de acordo com a medida da fé. Eu não preciso ser nenhum fanático. Eu preciso olhar para mim e entender o negócio. E entender que o momento é todo. E nós? Como é que estamos? Como é que você se vê preso nas suas próprias prisões? Bota aí. Prisões. Vai marcar o seu mapa. E aí a gente entra no segundo mandamento. No segundo mandamento, não desejaria ter trabalhado tanto. Cara, essa história do John aqui, realmente acho que foi uma das que mais impactou. John, ele era um senhor de 90 anos, tinha 5 filhos. O primeiro morreu em 19. Ele teve um que foi para a guerra, teve um outro, que a menina se casou, foi para Dubai, Dubai foi para o Canadá, sofreu um acidente de carro. O outrozinho ficou, logo cedo, começou a ter problema mental, e aí o governo pegou ele e falou que ele tinha que ficar internado, mesmo que ele não ficar com a criança. Aí sobrou uma filha, que estava morando longe, dava assistência de alguma forma, mas não estava ali. Né? Depois que o filho, o mais novo, foi para o sanatório lá, enfim, alguns meses depois a esposa morreu. Então, ele desculpa, não é John, confundi as histórias, assim, tá? É porque são muito semelhantes, Mas esse é o John, de 90 anos, mas essa história não é do John. O John teve 5 filhos, nenhum morreu, tá? Na verdade, teve um que morreu, mas... enfim. E aí, o que aconteceu? Ele trabalhava muito, era... Enfim, muito... John, é John mesmo. Eu só porque a história do meu nome mesmo. São 18 histórias, já falei assim, 17, 18 histórias. Dá uma enxugada nisso, não olhei. E aí o que aconteceu? Ele trabalhava muito, a princípio ele amava o que fazia. Os filhos casaram, saíram de casa, todos foram ser seus próprios filhos. Logo assim que ele se aposentou, a esposa pediu para ele se aposentar. Logo assim que os filhos saíram, a esposa pediu para ele se aposentar. Aí ele falou, não é o momento. Vai que a gente precisa de mais alguma coisa. Ele ficou empurrando. Em um determinado momento, ela chorando em prantos, pediu novamente para ele se aposentar. E aí ele falou, beleza, vou me aposentar.
Mas eu preciso de mais um. Porque ele precisava fechar um contrato. Enfim. E aí ela aceitou. Só que 4 meses depois disso, ela começou a sentir mais dores. E 3 meses antes dele se aposentar, ela faleceu. Ou seja, ele não conseguiu viver com as coisas dele. E depois ele ficou assim, se questionando. Por que ele... A única coisa que ele queria era curtir a família. A única coisa que importava para ele foi que no final da vida ele não tinha nada disso. E ele passou o resto da vida se levantando de ter trabalhado tanto. E ele reconheceu ali que o trabalho era de boa, ele gostava e tal, mas a grande questão dele era o status que o trabalho dava para ele. E ele não conseguiu curtir a vida que a esposa, e ele também gostaria, porque a esposa também queria viajar, queria fazer aquilo. Enfim, então, entra dentro dessa questão de o quantas vezes nós nos dedicamos extremamente para o que a gente está fazendo. Precisa fazer? Faz. A gente vê que faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né? Mas aí a gente vem aqui para o Livro dos Espíritos e ele pergunta assim: a necessidade do trabalho é uma lei natural? E aí responde: o trabalho é uma lei natural, porque isso mesmo é uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque aumenta as suas necessidades e prazeres. Porque a civilização, de novo, pertencimento, guarda do coração, olha como as coisas vão se interligando e no final das contas é o nosso ego falando um pouco mais alto. Questão 67,5. Por que o trabalho é imposto ao homem? É uma consequência de sua natureza corporal, uma expiação e ao mesmo tempo um meio de aperfeiçoar sua inteligência. Então o trabalho tem a sua função, ele tem a sua serventia. Porque a gente pode deixar o quê? Valendo. Por isso, deve ser sustento, segurança e bem-estar apenas trabalhando em a sua atividade. Aquele que tem um corpo muito fraco, Deus deu a inteligência como compensação, mas é sempre um trabalho. E a gente vem aqui, Salmo 127. A não ser que o Eterno edifique a casa, trabalhar em vão, os que trabalham em vão, os que desejam construí-las. Se o Senhor não protege a cidade, inútil será a sentinela montar guarda limpa. É o além, é o extra, é o que vai além do propósito. Obstinados que retratam o seu sono até a alta noite, acordam antes do amanhecer e idolatram o trabalho, não alcançam os bens que o Eterno concede aos que amam, mesmo quando esses estão em repouso. Alguém já perdeu o plano de sono sem trabalho? Oxi, não? Estava escrito já? A gente só não sabe. Muito doido isso, né? Muito doido isso. E aí, quando a gente pensa nisso e olha para a nossa própria vida, como é que você está se comportando de frente ao seu trabalho, à sua vida profissional? Você tem ido ao extremo do efeito necessário? Como é que você se enxerga nisso? Isso aqui é para preencher o quanto você está equilibrado nisso. Sim, tá. Quando você está equilibrado. Zero, totalmente. Carro, sofrendo um prêmio, né? No final do semestre, eu não posso querer não. É final do semestre. Que saco, férias. E aí a gente vai para a última história relativa ao segundo arrependimento, que é simplifique. Né? E aí vem a história de Charlie. Charlie era um senhor de 78 anos e ele tinha 2 filhos. Greg e Mariana. Quem é? Oi? Mariana. Enfim, e os filhos brigavam demais. Por quê? Mariana tinha se casado
e foi para longe. Greg ficava trabalhando constantemente e cuidava do pai depois que a mãe morreu. E ele tinha raiva dela, porque ela era feliz, e ele completamente desnorteado. E aí Doc Brown sugeriu, você já falou para eles que você ama eles? Aí o Charlie falou, precisa? Já sabe já, o que eu vou falar? Será mesmo? Já questionado de leve. Enfim, aí ele falou, beleza, vou falar. Mas relutante. E ele se questionou, como é que pode um homem da minha idade ainda ter problemas para falar disso com o próprio filho? E aí ele externou que ele não tinha preocupação com a mãe. Por quê? Porque ela estava feliz, ela estava tranquila, casou, foi morar longe e tal, estava feliz. Só que o Greg não, porque o Greg ele estava constantemente querendo provar para o pai que ele era ele. E aí ele veio conversar com os dois, conversou com o Maria, tudo bem, e foi conversar com o Greg justamente com esse objetivo. E simplesmente expor a ele que ele amava. E dar intenção da vontade dele que ele tivesse uma vida mais simples. Que ele não precisava trabalhar tanto e se desgastar tanto. Seja o trabalho com ele. Questão de bom se ajustar. Né? E aí ele fez questão de chamar Brown, né, para ratificar isso que ele tinha falado. Ou seja, falou assim, olha, eu falei para ele, tá vendo? Tipo assim, vem aqui de prova para não dizer que está só da boca para fora. E ela foi, e nisso ela simplesmente falou, simplifique. Por quê? O Charlie já tinha exposto essa vontade dele do filho simplificar a vida. Enfim, tempos depois, o Charlie faleceu, e aí o Greg mandou um e-mail para ela, falando que tinha trocado de emprego, não, tinha pedido transferência no lugar anterior, estava ganhando menos, porém estava ganhando 1 hora e meia menos no trânsito, e que ele estava ficando muito mais feliz no emprego. Então, assim, aquilo ali ajudou. Aquele papo foi o divisor de águas. Eu quero justamente simplificar a vida dele. O pai do leito de morte fez isso para ele. E aí, será que a gente tem isso também? Não ajunte tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. E aí eu fiquei pensando nesse primeiro versículo. Tesouro na terra, a gente provavelmente vai associar com dinheiro, alguma coisa, né, mais físico. Mas será que o nosso emocional é ferrugem também? Quando nós ficamos presos nisso, uma vida complexa, às vezes a gente trabalha em casa dele aqui no Greg e tal, cheio de querer controlar tudo, mas não estava enferrujando, era ele mesmo, onde é que o coração dele estava? Naquele contexto, né? Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Por quê? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará, acho que é uma coisa só, mas duplicou o número ali, estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas? Intencionalidade. Será que a gente já escutou isso em algum lugar? Que o fato não quer nada? Que a intenção é tudo? Não preciso cuidar do meu pai, não preciso trabalhar, não preciso garantir isso, preciso garantir aquilo. Onde é que está o meu coração? Não necessariamente com dinheiro é só bem, beleza. Mas quais são os outros fatores que estão motivando a esse ciclo que faz com que a gente tenha uma vida extremamente complexa diante do real necessário? E aí eu te pergunto, como é que está a sua simplicidade de vida hoje? Você conseguiria ter uma vida mais simples? Ou você, de certa forma, está deixando complexo algo que talvez poderia ser mais tranquilo? Olha para cá. A gente não matar em relação a
e a gente ia associa logo ao metal. Mas a gente está falando de qualquer coisa. São nossas células. Probabilidade de trabalho assim. Né? E se a gente focar a nossa intenção para ali, será que é isso? E aí a gente vai para o terceiro lamento. Desejaria ter tido coragem de expressar meus sentimentos. Ixi, isso é pesado. Isso realmente é uma área de problema. Né? Enfim. E aí, conta a história de Jude. Jude era uma pessoa nova. Ela tinha apenas 44 anos. E ela tinha problema neuromotores. Tinha um problema na fala e tal, enfim. E o que aconteceu? Ela era outra pessoa que também era de uma família bem-sucedida. Ela também vinha de uma família nova. E os pais dela queriam que ela seguisse ou pelo direito ou pela economia. Só que ela gostava de arte. E aí, olha na cabeça dela. Então, beleza, vou fazer o que eles querem, depois que eu morrer, eu me dedico ao que eu quero. Só que eu coração pela arte. Porque ela começou, aí ela, com a questão da arte, ela conheceu o marido, que é um artista também. O marido, o pai e a mãe não aceitavam nem a nada. E aí ficou aquele negócio. Deslocaram a Jude de escanteio, deixaram ela de lado. Enfim, no início ela teve uma filha. E antes dela conseguir cumprir o plano dela, ela começou a ter problema com o corpo, começou a ter problema na cabeça. Ela começou a ficar limitada na fala e nos gestos. Nisso ela tentou contato com o pai, com os pais, o pai aceitou. E ainda teve a oportunidade de conhecer e de participar da vida da neta antes de morrer. O pai morreu antes dela. Só que a mãe foi mais redundante a isso. Ela já tinha escrevido uma carta para a mãe, só que o marido tinha segurado essa carta. Não entregou a carta dela. A mãe, né? E aí trocou uma ideia com ela, conversou com ela, e aí, com o marido, e aí ele entregou a carta. Isso, no dia seguinte, ela bateu na porta dos dois lá para tentar recuperar o tempo perdido. Ela ainda conseguiu, elas ainda tiveram uma chance, passaram alguns meses juntos ali, até que a filha veio a falecer. Então assim, ela ainda faleceu antes da mãe. Só que ela não conseguiu executar o plano dela. E aí, ela declarou para Abraão o seguinte: precisamos ser corajosos o bastante para expressar os nossos sentimentos. Nós devemos aprender a expressar os nossos sentimentos agora, não quando for tarde. Nenhum de nós sequer sabe quando vai ser tarde demais. É fácil demais ficar envolvida com a vida e não ficar muito tempo com as pessoas que você ama. As pessoas não percebem como isso é importante, até que elas próprias estejam morrendo ou vivendo com a culpa depois que alguém morreu. E esse foi o caso da mãe. A mãe tinha uma culpa absurda, porque depois ela falou que ela desejava ter ficado mais com a filha dela. E ela perdeu grande parte disso no enterro com o marido artista, porque ele era economista, advogado, enfim. E aí, se a gente for buscar isso, será que a gente tem? E não entristeças o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, ira, cólera, e gritaria, e blasfêmia, e todas as malícias sejam tiradas dentre vós. Todas as malícias. Culpa é uma malícia? Será que é uma malícia? Antes, sede um para com os outros inimigos. Ou seja, amar o próximo como a misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus também vos perdoou em Cristo. E às vezes a gente fica preso em um monte de coisas, em nossas culpas, coisas que a gente fez e deixou de fazer,
enfim, e acaba caindo numa situação desse tipo, onde a mãe não conseguiu acompanhar a própria filha. E aí quando a gente olha para a gente, culpa, o quanto nós carregamos culpa. E isso é um ponto que, de verdade, às vezes são detalhes que a gente fez, sei lá, há 30, 40 anos atrás, e muitas das vezes a gente faz questão de carregar essa mochila extremamente pesada. Quando, na verdade, a gente já foi eliminado, não precisa. Não precisa. Se arrepende, beleza, entende, muda os comportamentos e segue a vida. Mas a gente tem que carregar. E quanto de culpa hoje tem deixado a tua vida mais pesada, mais tensa, tirando o teu sono? Como está isso? Pode marcar. E aí a gente vai para o quarto lamento, desejaria ter ficado em contato com meus amigos. E aí a gente vê uma história de Doris. Doris era uma pessoa que ela morava numa clínica de tratamento. Foi um trabalho extra, às vezes para onde fazer esse tipo de trabalho também. E Doris era muito sozinha, em determinado momento, ela simplesmente perguntou para Doris se estava tudo bem. E aí ela começou a chorar. Porque ela falava que ela estava morrendo de solidão. Foi essas palavras que ela usou. E aí, conversa vai, conversa vem, muito entendimento do caso. Ela sugeriu a Doris dela ir atrás de alguns dos seus amigos para ver se conseguia trazer alguma coisa deles. Né? E ela não entendeu muito bem como ela ia fazer isso, enfim, mas ela, no final das contas, ela conseguiu servir ali. Bom, e aí ela disse que muitos desses amigos ou tinham ficado longe demais, ou já tinham morrido. Só que ela conseguiu achar um. De fato, ela ligou, então conseguiu contato com algumas famílias, e já tinham morrido, outros não conseguiram contato, mas no final, a última, ela conseguiu entrar em contato com essa pessoa. E aí, na mesma hora, a pessoa ficou extremamente feliz, porque não via a amiga há não sei quantos anos. E ela passou o telefone para Doris falar com ela. Elas simplesmente, o termo que ela usou foi que ficaram falando por séculos. Ou seja, deve ter sido a noite toda, né? Enfim. E aí, Doris, no dia seguinte, ela falou assim, na tarde do dia seguinte, domingo, ela falou assim. Ou seja, foi no momento certo. Mas, de alguma forma, ela se desconectou. Porque ela até tinha uma filha que morava no Dubai, era esposa de um rapaz lá que trabalhava com construções, enfim. Só que as pessoas não participavam mais da vida dela, só falavam com ela no telefone. E aí a gente tem até uma outra história do rap, eu não vou entrar em detalhes, e aí ele trouxe uma frase interessante, que ele falou assim, ele tinha vários amigos, depois que se aposentou, participou de vários grupos de advogados, enfim. E aí ele falou, uma expressão dele sugerindo até para a prova, nós precisamos de pessoas da nossa mesma idade. E às vezes a gente não fala com a esposa, com o filho, com o marido e tal, coisas que a gente fala com o amigo. Principalmente se for um amigo verdadeiro. E aí, a gente vê aqui no Livro dos Espíritos, na questão 291, fala assim, além da simpatia geral da afinidade dos espíritos têm entre si afeições particulares? Pergunta, sim, como entre os homens, mas o laço que une os espíritos é mais forte quando não estão, quando estão livres do corpo, por não estarem expostos a alterações e à volatilidade das paixões.
297. A afeição de dois seres tiveram na terra sempre continuará no mundo dos espíritos? Sim, sem dúvida. Se é fundamentada sobre uma simpatia verdadeira. Mas se as causas forem físicas, forem maiores que a simpatia, ela se cessa com a causa. O que é isso aqui? Amigo de interesse. E às vezes a gente deixa por esse interesse, a gente deixa que eles realmente que a gente conheceu lá no mundo, aqui no fosse. Enfim. As afeições entre os espíritos são mais sólidas e mais duráveis do que na terra, porque não estão sujeitos aos caprichos dos interesses materiais. Sério, já está aí. Né? E aí a gente vem na questão 303 alfa, dois espíritos simpáticos podem deixar de sê-los? Certamente, se um deles for preguiçoso, ponto. E aí, quantas das vezes, por preguiça, a gente não se encontra com os nossos amigos. E talvez esses amigos sejam simpáticos a nós há muitos e muitas eras. Mas, por preguiça, a gente quebra esse grupo. Percebe? E aí a gente fica como nós, que no final, no último sopro, não conseguiu contato com o amigo. E se você olhar para você agora, você tem realmente dado atenção para as suas amizades, contato com os amigos? Como é que está você? Jesus. Para a gente concluir, o último lamento, o quinto lamento, né, que seria o último, desejaria ter me permitido ser mais feliz. Isso é uma conversa que eu tenho constantemente com meu filho. A gente conversa muito sobre comportamento. E a gente tem que entender, às vezes, julgamento, será? Talvez? Ou compreensão, eu não sei. Eu tenho capacidade de ser ele. Mas a gente tenta entender o comportamento das pessoas. Para entender o que as pessoas fazem o que elas fazem. Bom, e uma das minhas conclusões é que todos nós queremos unicamente felicidade e paz. Só que a gente faz tudo ao contrário. E aí, a gente vai para a história da Rosemary. Tá? Rosemary, ela era uma pessoa que ela tinha trabalhado demais. Ela conseguiu avançar muito na empresa. Só que o marido também era agressivo. Isso é o último que a gente falou lá no início dele. Até que ela foi espancada e ali ela falou, acabou. Só que o acabou dela foi assim, acabou, não quero mais, mas vou me mudar para a cidade grande, porque lá não me conhece, porque se eu ficar aqui, o que meus amigos vão falar? Minha família vai assim, olha só, necessidade de aprovação social. Mas ela foi, e aí o que ela fez? Ela se blindou de tudo, foco no trabalho, cresceu gigantescamente, rápido, e ela era uma pessoa extremamente autoritária. Ela falava tudo gritando com as pessoas. Era o estilo dela. Até que ela precisou de outras pessoas para cuidar dela. Só que as pessoas não duravam na casa dela. Simplesmente porque ela era agressiva. Até que chegou o trauma. E aí ela começou a cuidar dessa senhora, da Rosemary. E ela foi agressiva com a Bruna também. Mandou ela sair de casa, né, embora, como ela fazia com todas as outras verbos. Só que ela falou, não vou sair. Ela falou, não sei o que. E ela ficou parada. E sentou do lado dela. Já quebrou o estado. Né? Enfim. E aí ela perguntou, acabou? Eu acho que sim. Daqui a pouco continua. Isso é uma regra, né, cara? Cara, então é complicado isso. Eu sei. Enfim, aí ela começou a ficar e se abrir mais para a Brava. Foi ali realmente que quebrou o estado dela. E em um determinado momento ela falou para a Brava, vem cá, você não fica triste, você fica deprimida, não? Quer dizer, você só vive rindo. Olha só o questionamento que ela fez para Brava. E aí ela falou, não, é porque a felicidade é uma opção. Eu decidi ser feliz. Eu vou ser feliz.
tentasse sorrir forçadamente. E a gente sabe que é o contrário também funciona. Isso começou a quebrar o estado de repouso. E ela foi amaciando aos pouquinhos ao ponto de se abrir com ela. E ela falou que eu desejaria ter sido mais feliz. Desejaria ter me encontrado menos. Ela abriu isso para a Brauna, mas depois de muito, e ela fez isso já no finalzinho. Logo depois, ela não teve uma morte tranquila, teve lá uma pneumonia contígua que ela sofreu, mas faleceu. E o desejo maior dela era ter sido mais feliz. Então, às vezes, a gente se cobra demais por coisas tão simples. E às vezes, nossa. E aí a gente vê o que já foi falado para a gente. O homem pode desfrutar na terra de uma felicidade completa? Porque a gente sabe qual é o nosso objetivo de estar aqui. Avançar. Né? Aprimoramento moral e intelectual. Está falando lá. Então a gente tem que avançar. Para que um dia, sem exceções, nós seremos espíritos puros, onde nós gozaremos de uma felicidade plena. Certo? Mas enquanto isso, não. Uma vez que a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas depende dele amenizar esses males, a ser tão feliz quanto ele pode ser na terra. Questão 291. Concebe-se que o homem será feliz na terra quando a humanidade estiver transformada. Aquela parada toda lá. Mas enquanto isso, cada um pode garantir para si uma felicidade relativa. Relativa é o que? Relativa sua. Do jeito que você entender que é melhor. O homem é quase sempre o agente da sua própria infelicidade. No caso de Doris, enfim, ela podia ter se permitido mais. Podia. Não era fácil se ela não tinha. Fácil. Ao aplicar a lei de Deus, se pouparia dos males e desfrutaria de uma felicidade tão grande quanto comporta sua existência grosseira. Olha só que interessante. Ao aplicar a lei de Deus. O que ele falou lá no início que a gente começou a bater papo aqui? Cara, segue meus mandamentos. Isso é amor. E eu residirei em você. Está tudo certo. Eu e meu pai. Né? Enfim. E aí, o quanto você tem se permitido realmente ser feliz? O quanto você tem deixado a sua vida mais leve? Não negando e simplesmente aceitando os fatos como eles são, sem julgamento. E buscar dentro do nosso possível, dentro daquilo que nós comportamos, porque a felicidade é relativa para essa existência, quanto você tem se deixado ser feliz? Pode marcar. Pode marcar. E para a gente concluir, com a palavra de Browning, tá? É o que ela fala no final. No fim, o que importa às pessoas é quanta felicidade ela delas àqueles que amam e quanto tempo elas passaram fazendo a mesma coisa que elas mesmas amavam. Ou seja, dar e receber. Eu preciso dar amor. Eu preciso deixar aqueles que eu amo felizes, mas eu preciso me permitir também. Né? E na hora de receber o seu próprio valor e perceber o valor dos outros, suspende seus julgamentos. Está livre, pode ir com ele sem nada. Tá? A vida acaba tão rapidamente. É possível chegar ao fim sem remorso. Exige tanto quanto de coragem. De fato, a gente tem que abdicar de muita coisa, principalmente nas nossas paixões e vaidades. Para viver de maneira certa, honrar a vida que você está aqui para viver, mas a escolha é sua e as suas serão as recompensas. Aprecie o tempo que lhe resta pelo ato de valorizar todas as dádivas de sua vida, e isso inclui especialmente o seu próprio e fabuloso Deus.
E aí, a gente concluir, eu fecho ele de novo. Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me-eis em vez de pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Justiça também. Por amor ao seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale das sombras, pelos meus perrengues diários, não temeria mal algum, porque tu és comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Acho que a gente ter fé. Cada um no seu nível de fé. Cada um com a inteligência que foi concebida em entender a Deus. Porque nós não temos essa capacidade ainda. Preparas uma mesa perante minha presença, a mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a vontade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos. E aí eu quero que agora vocês olhem para a roda de vocês e entendam. Quando a gente muda qualquer coisinha, normalmente a gente muda todo o resto. Qual desses pilares, ou qual dessas partes da sua roda, que se você começar a dar um pouquinho mais de atenção, de forma intencional hoje na sua vida, vai melhorar todas as outras? Escolhe, circula. E aí depois, em casa, com calma, 3 coisas. Escrevam 3 coisas. Antônia, trabalho de casa. Sabia que tinha? 3 coisas que vocês vão decidir colocar em prática para vocês, de fato, quando chegar lá no final, não ter esses arrependimentos. Poder ter uma vida mais tranquila. Beleza? Foi um prazer. Ligando aos pontos, você não vai desejado, né? Enfim, vai ter realmente o desejo que você consiga colocar todos esses ensinamentos. Obrigada. Se não conseguir, tá bom? Beijo no coração. Qualquer coisa, agenda o atendimento fraterno. Obrigada.